Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas Richardson Santos Marques, eu tenho 27 anos, sou casado com a Karina, eu tenho dois filhos, o João Lucas de 7 anos e a minha filhinha de 7 meses. Eu trabalho com fotografia há quase 10 anos, moro em Alto Piqueri, uma cidadezinha do interior do Paraná, e eu venho de família normal, comum brasileira, onde minha mãe sempre foi do lar, meu pai sempre foi um pedreiro, sempre trabalhou com isso. E daí eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu comecei a trabalhar também como servente de pedreiro na época, né? E daí eu trabalhei mais ou menos um ano com isso, e depois era um serviço meio pesado, eu fui procurando algumas coisas. E como aqui a cidade é pequena, não tinha muita opção, né? Mas daí eu fui trabalhar numa fábrica de confecção, de jeans. E daí eu trabalhei mais ou menos um ano também nessa fábrica. E daí depois eu meio que comecei a conhecer a fotografia, né? Que é a área que eu trabalho. Aqui na nossa cidade tinha, na época, uma empresa bem forte de fotografia escolar, né? Aquela fotinha daquelas crianças, menininha de vestidinho de princesa, os meninos de cowboy, né? Eu acredito que todo mundo já teve essa foto de fotografia escolar, né? Tô olhando aqui pra baixo pra mim não me perder no meu roteiro, tá? E daí eu entrei nessa empresa trabalhando como editor de imagem, né? Eu fiz um curso de Photoshop na época. E daí eu comecei a trabalhar nessa empresa como editor de imagens e tal. E daí eu trabalhei mais ou menos um ano. Aí quando acabou o ano letivo, no outro ano eu conversei com meu patrão, pra eu trabalhar com fotografia, né? Só que daí na época eu era de menor ainda, eu tinha 17 anos e ele ficou meio assim de me contratar, mas eu fui insistindo pra ele e tal. E daí ele me deixou fotografar. Aí naquele ano eu fiz o treinamento que a empresa dava, né? Bem básico, assim, só pra fotografar nas escolas mesmo. E daí eu fui fotografar, trabalhei ali um ano com ele, trabalhei em Presidente Prudente, São Paulo, trabalhei em São José do Rio Preto, e depois eu fui trabalhar para Londrina, onde quem tomava conta de lá era o meu irmão. E daí a gente trabalhou ali aquele ano, e daí no ano seguinte o meu irmão pegou e abriu uma empresa para ele, no mesmo segmento, fotografia escolar e tal, e daí ele me chamou para trabalhar com ele. E daí eu aceitei, né? Só que daí a gente não ia trabalhar aqui na região, e nem em Londrina onde que a gente trabalhava, daí a gente foi pra Curitiba, na capital, né? Aí eu trabalhei um ano lá com ele, e daí como a gente tava em cidade maior e tal, eu decidi estudar. E foi aí que eu fui procurar escolas, né? Lá em Curitiba, na região, e daí eu consegui encontrar, assim, que ao meu ver era a melhor escola de fotografia de Curitiba e região. Depois eu fui descobrir que era isso mesmo. Tinha uma professora nossa lá que o primo dela era dono de outra escola e fazia pesquisa, né, na região, e a nossa escola foi eleita a melhor escola de ensino de fotografia da região ali. A minha escola é a Omicron, escola de fotografia. O dono e professor lá, diretor, é o Oswaldo Santos Lima, que é um fotógrafo incrível de fotojornalismo, né? E ele é o diretor e também ele deu algumas aulas pra gente lá na escola, como flash, algumas coisas do tipo assim, que abrangeu lá, né? Então eu estudei lá por um ano, eu continuei trabalhando com fotografia escolar pro meu irmão, e final de semana a gente ia lá pra estudar, era todos os sábados, né? Aí ficava o dia inteiro, era das 8h30 até, aí a gente parava pra almoçar, até umas 3, 4 da tarde as aulas, né? Aí no final, como tinha mais matérias, assim, tinha algumas coisas mais complicadas, como flash, daí tinha cálculo, e daí teve nosso TCC também. Aí a gente tava indo também algumas vezes na sexta-feira à noite, então a gente ia na sexta-feira e no sábado o dia inteiro, né? E lá eu consegui conquistar algumas referências, assim, igual o professor Oswaldo. Minha principal referência é o Oswaldo Santos, o professor Paulo Henrique Camargo, que foi nosso professor de artes visuais. Ele mudou a minha maneira de ver fotografia. Eu achava que eu sabia alguma coisa de fotografia, daí eu caí num mundo que era um universo à parte, eu sabia que eu não entendia nada mesmo. E ele é um cara extremamente simples, um fotógrafo incrível, e nessa parte de foto documental ele é a minha principal referência aqui no Brasil. E fora do Brasil é uma fotógrafa mexicana, Graciela Iturbide, que tem um trabalho incrível dos pássaros. E lá eu fui me descobrir na fotografia.
Hoje eu fotografo fotografia escolar, também continuo fotografando, só que eu fotografo, minha principal fonte de renda assim, é fotografia de casamento, né? Eventos em geral, aniversário. E como já faz quase 10 anos, eu fotografei mais ou menos de tudo, né? Então, assim, fotografia de aniversário, fotografia de gestante, e daí, só que eu me encontrei mais na fotografia de casamento, né? E minhas principais referências na fotografia de casamento é o fotógrafo Marco Costa, um fotógrafo de São Paulo incrível, e, e um fotógrafo do Rio Grande do Sul, Robson Kunz. Então, assim, essas são as minhas principais referências no meio da fotografia de casamento, né? As minhas obras são as fotos, né? Que a gente faz de fotografia escolar, que a gente continua fazendo, e, e as fotos de casamento, né? Os nossos projetos que a gente costuma fotografar, quase todo ano a gente está fotografando uma apresentação de balé, uma apresentação também aqui na nossa cidade, uma apresentação dos anos 90, que teve alguma coisa assim mais nessa pegada de cultura, né? E daí veio a pandemia, né? Eu e minha esposa, a gente tinha decidido que a gente ia se mudar para outra cidade antes de começar a pandemia. Então, assim, a gente se mudou de Alto Piqueri, nós fomos para Marília, São Paulo, uma cidade aqui não muito próxima, ali dá mais ou menos, se não me engano, uns 400 km de Alto Piqueri. E nós decidimos se mudar daqui. Então nós fomos, na época a gente não tinha a nossa filhinha ainda, né? A Júlia. A gente só tinha o João Lucas, mas daí a gente decidiu se mudar daqui pra lá. Então a gente saiu daqui, arrumamos apartamento lá. E daí eu peguei, a gente saiu pra trabalhar principalmente em fotoescola, né? Porque até então lá não tinha nome nem nada. E daí eu teria que conquistar um nome pra mim começar a trabalhar com fotografia de casamento lá, né? E eu fechei contrato lá a 11 escolas. Então assim, eu tava com trabalho pro ano inteiro lá em Marília. E daí a gente até conseguiu fazer uma escola, mas infelizmente devido à pandemia. A gente foi pra lá, a gente já tava indo pra lá em dezembro e tal, ajeitando as coisas. E daí quando a gente foi pra lá mesmo definitivo foi em janeiro, finalzinho de janeiro. Daí a gente fez a escola quando voltou às aulas. E a gente entregou a gente fotografou a primeira escola. Não conseguimos entregar, assim... Aí veio a pandemia e a gente não conseguiu entregar. Mas daí a gente entrou em contato com os pais e a gente ainda conseguiu entregar e receber desses pais que tinham pedido as fotos, né? Então, assim, mas a gente conseguiu uma escola e parou. A gente tinha contrato pro ano inteiro já da pandemia e foi um momento bem complicado pra gente, porque era que a gente vivia daquilo, né? A gente vive daquilo e a pandemia nos afetou dessa maneira, porque daí eu trabalhava com casamento e com a fotoescola, né? Só que daí foi tudo parado, porque a gente achou que ia ficar... Eu até brinquei com a minha esposa, falei, amor, vamos pro Piqueri, vou voltar pro Piqueri, né? E daí nós ficamos lá 2 meses e voltamos pra cá, pra Marília, né? Porque daí a pandemia já vai ter acabado. E os 2 meses passaram, vieram 6 meses, vieram 1 ano. Aí nós entregamos o apartamento lá, porque daí a gente não tinha mais condição de se manter lá, né? E daí nós voltamos pra Alto Piqueri. Aí aqui na pandemia eu fiz alguns aniversários, assim, com pessoas reduzidas, assim. Então, se eu fazer um aniversário com 100 pessoas, caiu aí pra 30 pessoas, todo mundo de máscara e tal. E ensaios também é a mesma coisa de casal, porque daí eu tinha alguns casamentos também, né, do ano. E daí a gente fez alguns ensaios desse casamento que precisava. E daí nós fomos fazer tomando todo cuidado, tal. Mas a pandemia, É o que, amor? Pode falar. Você ganhava menos, ele cobrava menos. Ah, sim. E daí acabou que a gente cobrava menos, né? Por causa que daí era mais reduzido, mas assim, a gente conseguiu se manter dessa forma, né? E também uma outra coisa que tinha alguma coisa assim, era do auxílio que a gente daí conseguiu tá conseguindo do auxílio emergencial, né? Mas assim, foram momentos muito complicados, né? Que a gente teve que se mudar daqui, teve que mudar tudo pra gente se mudar. E daí acabou que daí a gente contraiu muita conta lá, porque daí cidade grande o custo de vida é muito alto, muito alto. Mas a gente achou que ia dar tudo certo, né? Estava dando tudo certo, né? Se não fosse a pandemia.
A gente conseguiu um condomínio lá bem bom, na frente da escola do nosso filho, então assim, tava tudo encaixado já. E, e daí veio a pandemia, infelizmente, e acabaram com nossos planos, né? E após voltar, assim, a gente crê que tudo vai voltar ao normal. Após a pandemia, a gente pretende ainda continuar com fotografia escolar e fotografia de casamento, né? Eu já tenho alguns casamentos que se remarcaram, né? Mas tá complicado porque daí surge um novo caso, daí para tudo de novo, e daí acaba que o pessoal não casa mais, e a fotoescola também, não sei como que os diretores vão assim absorver essa parte, se vão querer fazer de novo essa fotoescola. Eu creio que depois de um tempo da pandemia vai voltar tudo normal, se Deus quiser. E a gente vai estar fazendo isso, vai estar fotografando de novo fotoescola, eventos em geral, né? Mas agora que a gente está fotografando com todas as precauções de máscara, todo mundo passando álcool em gel, conforme que tem mandado a Anvisa, né? E igual ao final desse ano agora a gente fotografou a apresentação de balé, né? Que é um evento cultural ali de Moarama, Paraná, que é uma cidade próxima aqui de Alto Piquiri. Já não foi igual nos outros anos que a gente fez. Podia ir várias pessoas da família, e dessa vez só pôde ir os pais, pai, mãe e alguns irmãos, e eu acho que um avô, se não me engano, assim, avós, né? Não foi aberto assim ao público, então assim, o público já foi reduzido, né? Mas ainda teve as formaturas também que a gente fazia, que a gente fez aqui em Perobal, que é uma cidade próxima da gente aqui também. Antigamente era aberto ao público, esse ano era o limite de 3, assim, 4 pessoas no máximo por família, e foi feito em 2 períodos também. A escolinha ali que a gente fez era de 100 alunos, foi feito 70 da parte da manhã, que era a parte da manhã, e 30 da parte da tarde. Então assim, já foi uma coisa já totalmente diferente do que a gente estava acostumado a fazer, né? Mas ainda a gente conseguiu estar fotografando, e a gente crê que se Deus quiser vai voltar ao normal essa pandemia aí, e a gente vai estar podendo fazer aquilo que eu estudei para fazer, aquilo que eu amo fazer da minha vida. Igual eu falei, eu trabalhava e eu achava que eu sabia que era fotografia. Aí eu fui para Curitiba, eu fui estudar de verdade, e eu descobri que eu não sabia nada de fotografia. Conheci várias pessoas bacanas lá em Curitiba, vários professores assim que mudaram muito assim a minha vida. Muita coisa aconteceu de lá pra cá. Hoje eu só vivo disso, eu só vivo de fotografia. Não trabalho com nenhum outro tipo de trabalho, não tenho carteira registrada. Hoje eu vivo da minha cultura, hoje eu vivo da minha formação, daquilo que eu amo fazer. E já faz muito tempo, e eu espero que a gente consiga viver disso por muitos anos. Porque tem muitos colegas de profissão que não aguentaram. Pessoas que não só trabalhando com fotografia, né? Pessoas do meio artístico assim também, que dançam, pessoas que tocam na noite aí também, pessoas que foram afetadas diretamente, igual nós fomos afetados pela pandemia, que infelizmente não conseguiram sobreviver isso, e teve que tomar outro rumo, né? Mas graças a Deus não tem nos guardado, e a gente tem conseguido continuar batalhando um dia após dia, que vivendo de fotografia não é fácil, tem muita concorrência, mas como a gente já tem um nome na estrada, a gente tenta se manter, né? E é isso. Espero que o vídeo tenha cumprido todos os requisitos. Tá quase dando 15 minutos ali. E depois que a pandemia, se Deus quiser, a gente voltar, é isso. A gente pretende continuar fotografando, continuar vivendo disso, né? Da onde que vem o sustento da minha família, e ver nossos filhinhos crescendo, e vai saber se eles não tomam o nosso caminho também, né? E é isso aí, beleza? Um abração a todos, fique com Deus, um abraço,
Que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? E que tomara que eu seja escolhido, né? Abração, fique com Deus.